Bom dia. Bom dia, pessoal. Bom dia. A gente está dando início a mais um programa nosso do Papo de Plantão, a passagem de plantão mais descontraída da sua timeline, onde a gente vai falar sobre assuntos super importantes sobre a sua carreira, sobre o seu desenvolvimento profissional como fisioterapeuta dentro da terapia intensiva. Se você ainda não me conhece, meu nome é Elizabeth Cunha, eu sou fundadora da FisioCTI e especialista em descomplicar o seu plantão. Estou aí há mais de 6 anos ajudando fisioterapeutas a dominarem a terapia intensiva e a entenderem como é que eles podem faturar mais de R$ 6.500 por mês. E nesse programa de hoje do Papo de Plantão, a gente vai conversar sobre um assunto que veio em voga aí, né, nos últimos dias por conta de uma fala do nosso BBB, né, do Fred, que fez uma fala super polêmica falando sobre a questão da enfermagem dentro da terapia intensiva, quando ele disse que a minha enfermeira vai me ajudar assim, enfim, eu acho que ele foi extremamente infeliz naquela fala, acredito que aquilo não represente o que ele é enquanto pessoa. Mas a gente não vai entrar nesse mérito aqui hoje, não. O que eu queria conversar com vocês é sobre essa questão do protagonismo do profissional dentro da terapia intensiva e quem é, de fato, o profissional mais importante, né? E aí a gente poderia encerrar essa live dando uma simples resposta para vocês. Nenhum e todos. Como assim, Beth? Nenhum e todos. Não existe profissional mais importante, porque todos são importantes em determinados momentos, né? E aí, em determinadas condutas, você vai ter profissionais que vão assumir esse protagonismo. Mas o que cabe, né, ao fisioterapeuta? E aí eu vou voltar nessa fala do Fred, porque ele começa dizendo que ele era fisioterapeuta, estava dentro da terapia intensiva e ele fala para uma enfermeira que ele queria entubar o paciente, né? E aí a enfermeira falou para ele, sai para lá que isso é para médico. Gente, a intubação ela é um procedimento exclusivo para médicos. Então, o fisioterapeuta ele não pode intubar, mas o fisioterapeuta tem um papel decisivo durante esse procedimento da intubação, porque é o fisioterapeuta que vai cuidar da ventilação enquanto a intubação ainda não está sendo realizada efetivamente, né, no processo de preparação, mas também ele vai ser responsável pela adaptação desse paciente à ventilação mecânica, os primeiros ajustes, as correções que forem necessárias, verificar se está tendo vazamento no sistema, se o paciente está bem adaptado, trazer para discutir com o médico e com a enfermagem sobre a questão da sedação, se está adequada. Então, tem essa função. Mas vamos sair um pouquinho, ampliar o olhar e sair do contexto único e exclusivamente da intubação. Dentro da terapia intensiva, a gente tem, óbvio, né, a questão da ventilação mecânica muito forte, muito presente, e quando os meus alunos dizem que o que mais assustam eles, né, quando os alunos entram para o curso, a gente faz um questionáriozinho. E aí pergunta assim, do que você mais tem medo na terapia intensiva? E geralmente ventilação mecânica, né, e consequentemente a intubação e parada cardiorrespiratória. Depois de um tempinho com a gente lá na FisioCTI, durante as mentorias, eles entendem que isso na verdade é um processo, e como todo processo, se você aprende a sequência, tudo fica mais fácil, então acaba se perdendo esse medo. E aí, quando a gente fala dessa questão do protagonismo do profissional dentro da terapia intensiva, estar embasado, estar preparado, faz com que você seja um profissional importante e em alguns momentos o mais importante. E aí eu queria ampliar o olhar, né? Porque dentro de terapia intensiva ninguém faz nada sozinho. Nenhum profissional trabalha sozinho, seja o médico, seja o enfermeiro, seja o fisioterapeuta, ninguém trabalha sozinho. E vão existir momentos, né, em que a pessoa responsável pela higienização do ambiente vai ser a mais importante, porque uma higienização mal feita vai colocar aquele paciente suscetível a uma infecção. Vão ter momentos em que vai ser o técnico de enfermagem que vai ser o mais importante, porque naquele contexto do banho, quem é que cuida, né, do banho no leito, quem é que cuida do paciente, quem é que está vendo ali tudo que está acontecendo? Se o técnico não coloca uma medicação programada na bomba,
na velocidade que foi programada, do jeito que a infusão foi programada, ou não administra a medicação no horário certo, ou então não tem cuidado com a dieta, isso tudo vai impactar na saúde do paciente. Se o fisioterapeuta não observa os critérios de segurança para mobilização, se ele não cuida do gerenciamento da ventilação mecânica de forma a promover uma ventilação mecânica que seja efetivamente protetora, ele também vai fazer... vai ter um impacto negativo com o paciente. O enfermeiro que não cuida dessa questão de avaliar bem uma lesão, de cuidar desse gerenciamento dos profissionais que atuam dentro do cuidado de enfermagem ali com o paciente, isso também vai ter uma repercussão. O médico que não presta atenção na hora de pegar um acesso, ou então desvaloriza uma queixa e acaba não fazendo uma prescrição adequada, ou seja, todo mundo tem o seu papel fundamental ali dentro da terapia intensiva e em algum momento vai ter o seu protagonismo e se falhar vai dar um BO. E aí quando a gente entra nesse contexto, o que a gente observa, eu trabalho dentro de um hospital universitário, né? Mas já trabalhei em muitos outros lugares, hospitais públicos, privados, e aí uma coisa que fica muito clara, muito evidente pra gente. Quanto mais inseguro o profissional dentro da terapia intensiva, mais problema pode acontecer com ele em relação à equipe. Por quê? Quando o profissional está seguro do que ele tem que fazer, quais são as atribuições dele, de quando ele precisa pedir ajuda, a quem ele precisa pedir ajuda, o que está acontecendo com o paciente, tem muito menos BO. É muito legal, né, quando você já tem um tempinho de experiência, quando você já está mais seguro dentro da terapia intensiva, que você chega para o plantão e a equipe fala para você, putz, graças a Deus que é você aqui hoje. Principalmente quando está aquele plantão quadrado, aquele plantão que você sabe que pode ter BO a qualquer momento, que pode ter muita intercorrência e tal. E a equipe fala pra você, olha, Beth, que bom que é você aqui hoje. Cara, quando você ouve isso, não tem preço. Porque o que isso significa? Quando um enfermeiro, quando um médico fala isso pra você, ele fala assim, cara, eu sei que eu posso confiar no profissional que tá aqui hoje. Então, isso passa... primeiro, por você ter segurança. Se você não tiver segurança, se você não entender o que acontece dentro de um ambiente de terapia intensiva, quais são as possíveis intercorrências, é claro que você não vai saber 100% das coisas, porque a gente está em constante aprendizado, né? Eu brinco sempre, eu falei até isso na nossa última aula lá do Atenção aos Fundamentos, as ciências da área da saúde, elas são a ciência do já visto. Ou seja, quanto mais você vê, mais você aprende. Quando você perde esse olhar de curiosidade pelo que pode acontecer, você está começando a ficar no lugar errado. Então, essa acomodação não é maneira. Então, quando você se coloca nessa postura de aprendiz, você está sempre aprendendo realmente alguma coisa nova. Mas, gente, conforme você vai vendo as situações e você vai se sentindo seguro para atuar, a equipe também vai sentindo segurança em você. É uma via de mão dupla. Uma coisa não acontece sem a outra. A equipe não vai confiar em você se você não estiver confiando em você, se você não estiver seguro. E como é que essa segurança acontece? Essa segurança acontece quando a gente entende o que pode acontecer ali. As situações mais comuns, a gente sabe como é que pode resolver os problemas, o que a gente tem que fazer durante as intercorrências. E aí eu quero contar para vocês um caso acho que o maior desafio que eu já tive na minha carreira, dois, né, mas eu acho que tá ali no top, que foi quando eu entrei no Hospital de Campanha do Maracanã. Eu participei lá como fisioterapeuta lá e eu coordenei a parte de treinamentos. Junto com o médico e com uma enfermeira, eu era responsável pelos treinamentos da fisioterapia e também fui rotina. E aí no primeiro dia de plantão, o coordenador maravilhoso, um beijo, Léo, se você estiver me assistindo aí, eles, cheios de providências para tomar, avisaram a gente, chamaram a gente para o Hospital de Campanha do Maracanã de manhã e falaram que eu abri o hospital à noite. E não tinha escala, não tinha nada pronto e tal. Por quê? Porque tudo a toque de caixa, né? E aí eu falei assim, Léo, deixa que eu organizo o plantão para você. Aí ele falou assim, gente, passa pro lado de cá quem tem experiência e pro lado de cá quem não tem experiência. A grande maioria dos profissionais não tinha experiência, então eu tinha que organizar aquela escala de uma maneira em que eu tivesse um misto de profissionais, né? Pelo menos eu tivesse alguns profissionais experientes para darem suporte para os outros profissionais que eram inexperientes. E a gente sabe que isso aconteceu muito no contexto da Covid, né? Muita gente foi atuar em terapia intensiva sem nunca ter pisado dentro de um CTI.
mas era o que a demanda pedia no momento. E aí eu lembro que o pessoal entrando, né, e falando assim, não, porque o doutor falou isso. Eu falei assim, então, vem aqui, vamos combinar uma coisa. Vocês não vão chamar ninguém de doutor. Aí a pessoa falou assim, mas Beth, é o médico. Eu falei assim, eu sei, gente, mas a prerrogativa do uso de doutor você também tem. E aí, quando você coloca esse profissional, né, médico, como ele é o doutor e você é o físio, né? Você coloca o médico em uma posição como ele é o responsável pelo paciente, pelo gerenciamento daquele paciente, e tudo que você fizer vai estar subordinado às avaliações, as condutas dele. E não é assim que funciona. Então, quando a gente sai desse lugar e a gente chama o médico pelo nome, porque você vai ser chamado pelo nome também. Você vai. Por que a gente não chama o enfermeiro de doutor? A gente chama o enfermeiro pelo nome. Então, quando a gente sai desse papel de endeusar o médico, a gente aproxima inclusive o profissional da medicina para você também. E aí você fala de igual para igual. Eu, em uma dos meus plantões aí da vida, justamente por lidar com muito profissional novo, né? E isso não está restrito só à fisioterapia. Lidei com muito médico como que estava fazendo o primeiro plantão e tal. Aí eu cheguei nesse contexto da Covid num outro hospital já. Entrei paramentada, e aí uma coisa que eu achei legal do Covid é que todo mundo ficava com a mesma roupa, né? Então todo mundo tava de capote, todo mundo tava de máscara, de óculos, então você tinha dificuldade de saber quem era quem. Quem era enfermeiro, quem era médico, quem era técnico, quem era fisioterapeuta. E aí, às vezes, eu pedia pro pessoal escrever e tal no capote, mas nesse hospital a gente não tinha esse costume. E aí, quando eu entrei, aí tinha esse médico que era segundo plantão dele. Aí ele falou assim, oi, tudo bem? Boa noite, eu sou o doutor Guilherme. Eu sou o plantonista que vai estar aqui, eu já tô vendo aqui esse paciente. Eu falei assim, oi, boa noite, tudo bem? Eu sou a doutora Elizabeth. Ah, você é médica plantonista? Eu falei assim, não, eu sou a fisioterapeuta. Agora a gente pode se chamar pelo nome ou a gente vai continuar se tratando pela formalidade? Aí ele parou, olhou pra minha cara, aí ele falou assim, não, claro, posso te chamar de Beth? Eu falei assim, pode, vamos sentar aqui, vamos discutir o caso, vamos ver o que a gente pode fazer para esse paciente e tal. Era um paciente que a gente ia pronar, inclusive. Então, sair desse lugar te coloca em uma posição de igualdade. E eu falo isso pro pessoal da enfermagem, né? Eu já dei muito treinamento pra galera de residência de enfermagem. Chama pelo nome, conversa, discute. E muitas vezes o que eu vejo acontecer é que o profissional, ele se coloca em uma posição inferior. Ah, mas eu não vou chegar para discutir isso com o médico. Ah, eu não vou chegar para contestar isso com o médico. Vai, se você está embasado, se você sabe do que você está falando, você vai chegar para discutir, porque a discussão, ela gera sempre alguma coisa produtiva. E na discussão não estou falando em cair na porrada não, gente. Estou falando em você colocar os seus argumentos. Por que eu acho que esse paciente não cabe a gente fazer a VNI agora? Ah, eu acho que é por conta disso. Talvez a gente entubar esse paciente precocemente é o que vai trazer para ele algum benefício. E aí o médico vai trazer o ponto de vista dele. Quando você está embasado nesse... Deixa eu fechar aqui, senão fica apitando. O WhatsApp da professora não para. Quando você está embasado nesse contexto do que está acontecendo na terapia intensiva, você consegue argumentar. E quando você consegue argumentar, não vai ser, eu quero isso porque sim. Gente, é óbvio que em todos os lugares vão haver profissionais que são extremamente arrogantes. E isso não está restrito a médico exclusivamente. Isso pode acontecer com enfermeiro, isso pode acontecer com fisioterapeuta. Uma vez eu estava de plantão em um hospital, e aí acho que era o meu segundo ou terceiro plantão. Eu nem fiquei muito tempo nesse lugar porque eu não gostei muito do ambiente, enfim, whatever. Depois de um tempinho de profissão, você já começa a escolher os lugares onde você quer trabalhar, né? Então, por isso que é importante você estar seguro dentro da terapia intensiva, porque as pessoas te procuram ao invés de você procurar as pessoas. E aí eu fui fazer um transporte de um paciente, era um paciente que já tinha complicado e tal, aí tinha levado para TC e depois disso ele ia ser transferido. Eu falei assim, gente, vamos aproveitar, né, o pacote, porque já que a gente já tá indo para TC, não vai voltar com o paciente pro CTI, a gente já desce pro TC e leva para ele pro outro ambiente que ele ia ficar, que era um outro CTI. Aí fizemos isso, só que isso era o quê? 2h da manhã, que tia Beth estava fazendo transporte. Beleza, cheguei e tal, e eu sempre me apresento, sempre.
seja para a equipe, seja para o paciente. Oi, tudo bem? Meu nome é Elizabeth, sou da fisioterapia. E aí, nesse caso, não foi diferente. Era um paciente que estava em ventilação mecânica, por isso que eu estava acompanhando o transporte. Aí cheguei, o enfermeiro estava o quê? Chateado de ter que levantar de madrugada. Aí eu falei assim, oi, tudo bem? Eu sou Elizabeth, sou lá do CT3 e vim aqui trazer um paciente. Aí eu falei assim, boa noite, qual é o seu nome? Aí ele, pra que você quer saber o meu nome? Eu falei assim, então, pra gente poder conversar, né? Pra poder te passar o caso, te contar o que tá acontecendo. Ele, eu não vou te falar meu nome, não. A pessoa já tá tão carrancuda que ela não quer nem discutir com você o que tá acontecendo ali. Tá recebendo a paciente sem nenhuma informação. Então, eu que ia passar o caso, porque a gente tinha tido uma intercorrência no caminho, enfim. Então, essa arrogância ela não é exclusiva dos médicos. É claro que a gente vive em um país onde a cultura medicalocêntrica, né, ela ainda opera. O que é uma cultura medicalocêntrica? É quando você coloca o médico como o centro das atenções. E acho que talvez pela minha experiência, por ter já desde sempre começado a trabalhar, minha primeira experiência como fisioterapeuta foi como fazer um treinamento profissional dentro de um hospital universitário. Isso me deu um outro lugar de olhar as coisas, né? Então, eu sempre tive essa visão muito de discutir os casos, de conversar, sempre tive essa abertura e trabalhar no hospital escola ajuda a gente a entender que todo mundo tem o seu lugar de fala, né? E aí, é claro que essa cultura medicalocêntrica ela ainda existe, mas caso você não trabalhe num hospital assim, você pode ajudar a fomentar isso. E aí, como é que você ajuda a fomentar? Discute os casos. Traz evidências. Pô, você viu o artigo que estava falando isso e eu tô falando não de você chegar numa postura arrogante. Ah, porque todo mundo faz esse negócio errado, porque isso já não se usa mais há muito tempo, já vi os artigos novos falando sobre isso. Não, não é chegar nisso. Mas debater, falar assim, pô, você viu? Porque, ó, pensa só aqui comigo. Isso pode gerar essa e essa repercussão para o paciente. E aí, quando você conversa dessa maneira, você abre o diálogo, você abre a entender o que a pessoa está pensando em relação ao cuidado daquele paciente. Terça-feira passada, agora quando a gente teve a aula do Atenção aos Fundamentos, que era o que você precisava saber sobre o round, estava falando justamente sobre esse olhar 360, né? Esse olhar holístico, esse olhar integral que a gente tem que ter pelo paciente. E aí isso passa pelas diferentes visões. Por exemplo, qual é o olhar que o fisioterapeuta vai trazer? Um olhar muito focado na funcionalidade. Um olhar focado no que aquele paciente é capaz de fazer, tanto do ponto de vista motor, quanto da parte respiratória, o que está rolando ali em relação a essa funcionalidade. Então, isso é muito importante. E você precisa, de novo, eu vou bater sempre nessa tecla, você precisa estar fundamentado e seguro para chegar nesse plantão e entender que você é importante ali. E a equipe te enxergar como uma pessoa importante. Quer ver um exemplo? Ajuste de sedação. Ajuste de sedação. Ah, porque o paciente está mal sedado aqui, ó. Por isso que eu não consigo ajustar o paciente bem na ventilação mecânica. Primeiro, paciente mal adaptado, nem sempre a questão dele é sedação. Às vezes pode ser o ventilador que está mal ajustado. Ah, o paciente acabou de ser entubado e está aqui, ó, entrando pra caramba na ventilação mecânica mal adaptada. Aí é uma coisa. Agora, o paciente já está em ventilação mecânica há um tempo. Está mal adaptado, está fazendo a sincronia, né? Mais de 10% dos ciclos de assincronia, cara, tu tem que corrigir aquilo. E a primeira correção não é a sedação, tá? É você ajustar os parâmetros, entender qual tipo de assincronia, em qual parte do ciclo ventilatório ela tá, se é uma sincronia de disparo, de fluxo, whatever. Você precisa entender aquilo e corrigir. A sedação é o último recurso. Então, nesses ajustes de sedação, a equipe inteira conversa. O médico conversa, o fisioterapeuta conversa, o enfermeiro conversa, o protocolo da interrupção diária da sedação, né, o despertar diário, que é tão pouco utilizado, infelizmente, nas nossas UTIs aqui no Brasil, ele passa por uma abordagem multidisciplinar. Você precisa que o médico interrompa a sedação, que o enfermeiro faça efetivamente lá, aperte o botão para interromper, que faça a vigilância do paciente. O fisioterapeuta precisa ser esse paciente, né?
Com certeza esse paciente vai estar na ventilação mecânica, você precisa ajustar aqueles parâmetros, ver se o paciente tolera o PSV. Então, é uma conduta que toda a equipe está ajustada. A própria decisão de intubação, vou intubar o paciente. Não é assim, vou intubar o paciente. O que o fisioterapeuta tem a dizer? Pô, esse paciente, ele é um paciente elegível para VNI, vamos tentar uma VNI antes? De repente, a gente consegue resgatar esse paciente com uma VNI. A enfermagem vai falar assim, pô, esse paciente acabou de fazer a dieta, então, vou segurar a dieta desse paciente porque ele está em risco ventilatório. E aí conversa com o médico, assim, pô, tu não acha que é melhor a gente segurar a dieta, restringir, porque se tiver uma intubação, aí esse paciente pode vomitar e broncoaspirar? São questões que eu estou mostrando para vocês que não adianta, ninguém vai fazer sozinho. O médico não vai entrar para fazer uma intubação sem ter o auxílio do fisioterapeuta e do enfermeiro. Beth, mas tem lugares em que não tem o fisioterapeuta, né? Infelizmente, a gente não tem o fisioterapeuta ainda em todas as UPAs, por exemplo. Mas você tem o enfermeiro. Então, não vai fazer sozinho, entendeu? Como eu falei para vocês, e aí trazendo uma visão interessante, a mudança de decúbito, né? Todo mundo sabe que acaba ficando com o pessoal da enfermagem a mudança de decúbito a cada 2 horas desse paciente para evitar úlcera de pressão, evitar contratura, deformidade, enfim. Mas muitas das vezes essa mudança de decúbito também pode ser discutida pela equipe multidisciplinar. Um paciente pode, por exemplo, ao ser posicionado em um determinado decúbito, piorar muito a ventilação. Fazer um broncoespasmo bizarro, descompensar da parte hemodinâmica. Então, assim, e aí a gente conversa com a equipe, pessoal da enfermagem, pessoal da física, pessoal da medicina. Vamos restringir o decúbito direito desse paciente? Olha, vamos colocar esse paciente, aproveitar um pouco mais as posturas sentado, de repente colocar esse paciente com uma cabeceira um pouco mais elevada, né, do que acima de 30 graus você tem um risco maior de lesão de úlcera ali na região sacra. Mas vamos deixar esse paciente em algum momento do dia, pelo menos ali uns 40 minutos em beach chair, que é aquele posicionamento que o paciente fica bem sentadinho, tipo uma cadeirinha de praia. E isso é uma conduta que você tem que discutir. Senão você imagina, a enfermagem foi lá, deu banho no paciente, né? Porque quando o paciente está com via aérea avançada, ou seja, está entubado, traqueostomizado, o enfermeiro tem que participar do banho. Aí, deu banho no paciente, eles posicionaram o paciente bonitinho lá no que estava no reloginho de decúbito, que era o DLD. Aí você chegou para atender o paciente. Chegou, atendeu o paciente, descobriu o paciente, mobilizou o paciente e não deixou o paciente em DLD. Aí a enfermagem vai lá, chateada, e coloca o paciente de novo. E aí fala assim, pô, mas acabei de mudar o paciente. Se você não faz um negócio que chama conversa, você acaba passando por que tá bagunçando. Porque, mas tirei o paciente e botei em determinada postura. Vai lá e avisa. Por que você deixou naquela postura? Por que você não deixou o paciente do jeito que você encontrou? Botei o paciente em DLD porque ele ficou melhor adaptado na ventilação mecânica, ficou mais confortável, ele estava fazendo face de dor, e aí quando eu mudei ele de decúbito, ele ficou melhor. Isso é conversa. E aí, todo profissional é importante. Por quê? Porque a gente precisa desses diferentes olhares. A gente fica muito tempo treinado em olhar só uma coisa, em olhar só um aspecto, e aí acaba esquecendo dos outros. Uma vez eu lembro que eu fui fazer uma titulação de PIP, e aí eu zerei a cabeceira, né, pra fazer a titulação de PIP, não sei o que e tal, porque a gente tava fazendo um experimento, e aí um paciente que era difícil de titular, aí botei o paciente em 0 grau e tô lá titulando, terminei de fazer a titulação, veio a enfermeira pra mim assim, ô bonita, por que você botou o paciente a 0 grau e deixou a dieta correndo? Eu falei assim, eu nem me lembrei do negócio de dieta, eu nem sei mexer nessa bomba. Aí ele falou assim, Beth, toda vez que botar o paciente a 0 grau, precisa pausar a dieta, senão o paciente pode broncoaspirar. Aí eu falei assim, anotado aqui, no meu caderninho mental do plantão. Nunca mais eu baixei a cabeceira sem avisar o enfermeiro. Eu falei assim, aqui vou baixar a cabeceira aqui, você acha que precisa pausar a dieta? Entende? A gente está o tempo todo aprendendo. E nessa troca, todos os profissionais são importantes. A própria mobilização. A mobilização, que é uma dos recursos, né, que a gente mais usa nessa questão de manter a funcionalidade do paciente e resgatar essa funcionalidade, ela tem que ser uma conduta discutida com a equipe multi. Eu tenho que falar para o médico, falar assim, minha programação com esse paciente hoje é deambular com esse paciente aqui no
dentro do setor. Vou liberar esse paciente para o banho. Então, falar com a enfermagem, esse paciente ele tá liberado para vocês levarem ele para o banho de cadeira, né? Que tem CTI que tem essa possibilidade. Graças a Deus o meu tem. Então, a possibilidade do paciente até tomar banho no chuveiro. Tomar banho na cadeira. Beth, paciente crítico tomando banho na cadeira. Às vezes dá, gente. Às vezes dá. A gente precisa abrir esses horizontes, né? E aí, quando você conversa com a enfermagem fala assim, pô, o paciente vai pro banho, posso deixar ele sentado na cadeira depois, fora do leito? Você, pô, pode. E aí, quando você terminar, você me dá um toque que aí eu venho e atendo ele quando ele já estiver sentado aqui. Ou então, fala assim, vou atender o paciente perto do horário do almoço, atendo e deixo ele sentadinho para ele fazer a refeição fora do leito, né? Sentadinho na cadeira, porque eu tenho 2 objetivos ali. Eu tenho uma forma melhor daquele paciente consumir a dieta dele, eu tenho ele sentado fora do leito, que a gente já sabe dos milhares de benefícios que essa destação fora do leito traz, eu tenho a autoestima do paciente sendo trabalhada ali e felicidade, gente. Pensa só comigo. Um paciente que está sendo alimentado no leito, a comida cai, ele fica desconfortável, por mais que você deixe o leito super bem posicionado. Então, essa troca, né, faz com que nenhum profissional seja menos do que o outro. Gente, se a gente tentar trabalhar sozinho dentro de terapia intensiva, a gente não faz nada. Ninguém faz nada. Porque você vai ter só esse olhar compartimentado. Um médico, por exemplo, que queira pegar um acesso profundo, sem a enfermagem, ele não faz nada, Beth, mas o que a fisioterapia tem a ver com isso? Já cansei de combinar com a equipe como é que a gente ia fazer para estabilizar um paciente do ponto de vista ventilatório ou deixar ele menos desconfortável para poder baixar a cabeceira 0 grau para pegar um acesso. Então, eu falei assim, vamos botar esse paciente, a paciente antes de entubar. Mas vamos pegar um acesso profundo nele primeiro. Eu falei assim, então vamos fazer o seguinte, a gente vai fazer a pré-oxigenação na VNI, enquanto você pega o acesso, a enfermagem auxilia, eu tô ali do lado cuidando daquela questão do gerenciamento da VNI, para quê? Para que quando aquele paciente seja entubado, ele tenha ali, primeiro, que ele aguente o tempo de pegar o acesso, né? E segundo, que ele tenha uma reserva ali durante aquele processo da intubação, que a gente sabe que sempre pode acontecer alguma intercorrência durante esse processo. Então, entende como todo mundo, se fizer a sua parte, tem bastante coisa para todo mundo fazer, todo mundo tem protagonismo, todo mundo tem prioridade. Então, não é a minha enfermeira, não é o meu médico, não é isso. Aprende o nome das pessoas. As pessoas gostam de ser chamadas pelo nome. Eu, inclusive, eu fico chateada quando eu trabalho em uma equipe que já me conhece há anos e me chama de físio ainda. Me chama pelo nome, eu chamo todo mundo pelo nome. Olha que eu tenho a dificuldade enorme de aprender os nomes. Mas a gente... não é o técnico de enfermagem. Ali é uma pessoa. E quando você chama a pessoa pelo nome, a pessoa te ouve melhor. Preste atenção no que você está dizendo. Porque, cara, ativa o sistema dela de alerta. Inclusive tem técnicas de venda, né, que as pessoas fazem de 1 a 1, que aí você tem que dizer o nome da pessoa tantas vezes a cada minuto, porque toda vez que você diz o nome da pessoa, a atenção dela volta. E isso é importante, inclusive, quando a gente for atender o paciente, mas isso aí é papo para um outro plantão. Mas quando você estiver falando com a equipe, não é ENFA. A ENFA tem um nome, o ENFO tem um nome. O médico não é o doutor, ele tem um nome, chama pelo nome. Beth, mas eu trabalho com os médicos muito velhinhos, chama de senhor, né? Mas esse doutor, muitas vezes, nos afasta. Eu não gosto nem que os meus pacientes me chamem de doutora. Eu falo assim, pode me chamar pelo nome, meu nome é Elizabeth, mas pode chamar, Elizabeth é comprido, né? Pode me chamar de Beth. O único lugar que eu falo assim, nem vou nem discutir, de me chamar de doutora no Crefito. De restante, pode me chamar pelo nome. Isso aproxima as pessoas. Quando a gente coloca esses títulos, a gente coloca uma barreira. E aí você imagina, eu estou discutindo com o doutor fulano de tal. É claro que em algumas situações você vai lidar com pessoas que têm uma patente muito maior do que a sua, né? Você vai falar com o diretor do hospital e aí às vezes aquela pessoa faz questão de ser chamada pelo doutor, mas aí a gente não tá falando nesse contexto, tô falando do dia a dia, né? Tô falando do nosso trabalho dentro da terapia intensiva que precisa transcorrer e precisa ter agilidade. E aí
Ah, Beth, mas tem um ato médico. O médico é o responsável pela ventilação mecânica, segundo o ato médico. Gente, na prática não é isso que acontece. Na prática, o fisioterapeuta que gerencia a ventilação mecânica. E eu já dei muito esporro em médico mexendo no ventilador sem avisar a fisioterapia. Porque uma coisa é o seguinte: eu fui lá e fiz um ajuste. Cheguei lá, um médico, né? Chegou lá, fez um ajuste e falou pra fisioterapia. Falei assim, pô, Beth, mexi aqui porque o paciente estava desse jeito, estava fazendo uma sincronia, ou então aumentei um pouco a PIP dele. O que você acha disso? Ok, beleza. Ele fez o ajuste, mas ele voltou para conversar com a gente. Agora, ficar achando que ventilador é videogame, que pode ir lá apertar qualquer botão que aquilo não tem consequência, isso não dá. Isso é uma conduta de quem é um mau profissional. Assim como você, fisioterapeuta que está me assistindo aqui hoje, vai fazer um ajuste, comunica o restante da equipe. Eu, quando tiro um catéter de O2, eu aviso a equipe. Falo assim, olha só, tirei o catéter do paciente do leito 3, tá? Ou então, uma coisa que eu faço de manhã, sempre quando eu chego e é possível, eu desligo a fonte de O2. Vou lá no fluxômetro e desligo. E eu vou lá e aviso, desliguei o catéter do paciente, seu Francisco, do leito 2. Aviso o médico, aviso o enfermeiro e falo assim, vamos ficar de olho, mas eu tô por aqui. Se ele saturar, pode ficar tranquilo que eu volto. Então, precisa de comunicação, gente. A comunicação é chave do nosso trabalho. E você estar seguro dentro da UTI passa por você ter uma boa comunicação. Passa por você aprender a dizer o que você está fazendo e entender o que o outro está fazendo. Estar com os ouvidos atentos. Eu brinco sempre que é a questão da escutativa, né? Não é só ouvir e deixar o som entrar, mas, na verdade, processar aquela informação que está entrando. Então, né, para a gente fechar o papo de hoje, eu queria saber se vocês querem fazer alguma colocação, porque a gente já vai encerrando, né? A proposta era meia hora, mas eu me empolgo e eu vou me estendendo. E só para finalizar, para dizer que realmente para vocês que dentro da UTI todos os profissionais são de extrema importância, mas a gente precisa entender que ninguém trabalha sozinho, não existe o rei do CTI, existem na verdade profissionais ali que juntos vão procurar sempre fazer o melhor para aquele paciente, tá bem? Semana que vem a gente está de volta com mais um Papo do Plantão, mas antes disso eu queria fazer um convite para vocês. No dias 30 de janeiro, 1º de fevereiro e 3 de fevereiro vai acontecer a nossa jornada da fisioterapia intensiva, onde eu vou contar para vocês quais são os detalhes, qual o caminho que você precisa percorrer para dominar a terapia intensiva e faturar pelo menos R$ 6.500 por mês. Para você se inscrever é só ir no link lá da bio. Quando você abre o linkzinho, o primeiro botãozinho tá lá, inscrição na jornada da fisioterapia intensiva. Você vai cair na nossa página de cadastro, vai deixar o seu e-mail e vai se inscrever nesse evento que vai ser o primeiro passo para você mudar a sua carreira e dar aquele impulso aí na sua vida profissional. Beleza? Semana que vem a gente está de volta, terça-feira às 20 horas com atenção aos fundamentos e na quinta esse horáriozinho de manhã para passar o plantão para vocês às 7 da manhã. Tá bom? Um beijo grande. Tô indo lá para a Copa porque o café já tá esfriando. Tchau, tchau.